Bom dia, bom dia. Você que está conosco aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. São exatamente 7 horas e 2 minutos. Manhã do dia 13 de março de 2026, sexta-feira 13, literalmente, né? E você que nos acompanha através da nossa rádio desde as 6 horas da manhã, agora você passa a nos acompanhar também pela nossa rede social, Facebook, e logo seguido o canal Conectado ao Sagrado através do YouTube. Amém, queridos? Deus abençoe, graça e paz. Agora nós estaremos orando a esse Deus glorioso, o Deus criador dos céus e da terra. Eu aqui no nosso estúdio, você onde você estiver nesse momento, vamos orar, vamos falar com Deus em nome de Jesus. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. Deus, muito obrigado, ó Pai, obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida, obrigado pela misericórdia que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós e ela tem se renovado a cada manhã. Em Tuas mãos, ó Deus, eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Coloca todos em Tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Ó Deus, abençoa-nos com a Tua presença, torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos em nome de Jesus. E que neste dia seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de divisão, espírito de vingança, espírito de vício, de prostituição, espírito de inveja, de mágoa, de rancor e de ódio. E que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração do Teu servo para este dia, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus, querido. Nessa manhã eu quero ler um texto que está no primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: E disse, sai e fica no monte diante do Senhor. Eis que o Senhor passou, e um grande e poderoso vento que despedaçava as montanhas e quebrava as pedras perante o Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Porém, o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz branda e suave. Eu quero falar sobre ouvindo a voz de Deus no meio do barulho. Ouvindo a voz suave de Deus no meio do barulho. Ou seja, não é porque tem barulho que Deus está ali. Não é porque tem barulho que Deus estava ali. Isso aqui é um caso clássico que nós precisamos entender. Imagine-se em uma grande cidade rodeada por ruídos incessantes, sirenes, buzinas, conversas, anúncios. Agora tente ouvir uma voz suave, uma orientação divina no caos. Parece muitas das vezes impossível, né? Assim também acontece na nossa vida espiritual. Muitas das vezes estamos cercados de barulho, distrações, dúvidas e aflições que dificultam ouvir a voz de Deus. Agora, como podemos discernir a sua voz, a voz de Deus no meio do barulho? Então hoje nós vamos explorar exatamente essa condição, essa questão, a partir do episódio bíblico aqui, que nós vamos entender um pouco mais. Deus está no meio do barulho? Deus, a voz dele é suave, é branda. Paulo diz assim que prefere falar poucas palavras que o homem entenda do que falar palavras que não edifiquem, os outros não entendam.
O contexto histórico aqui dessa passagem, aqui de primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 11 e 13, registra o profeta Elias após um grande confronto com os profetas de Baal. E Elias, após a vitória no Monte Carmelo, enfrenta uma ameaça de Jezabel e nesse momento ele se refugia, ele foge, ele se encontra desanimado e ele foge para o deserto. E nesse fugir, nessa jornada para o deserto, ele chega a Horebe, o Monte Horebe, onde ele buscou a presença de Deus. Então esse episódio ocorre no reino do norte de Israel, que foi exilado pelos assírios. O rei dos assírios era Senaqueribe, e Israel foi levado cativo 150 anos antes de Nabucodonosor levar Judá. Então, essa época aqui, o norte de Israel, era uma época marcada por idolatria e instabilidade espiritual. O povo estava vivendo a idolatria. Então, culturalmente, o Monte Horebe era considerado um lugar sagrado, o lugar onde Deus se revelou a Moisés e onde o povo de Israel buscava comunhão com Deus. Então, Elias, ao se esconder ali, simboliza a busca por uma conexão genuína com o divino, independente do barulho externo. Então existe uma discussão teológica nesse ponto, porque a passagem revela que Deus não se manifesta em eventos grandes, aliás, em somente eventos grandiosos ou manifestações visíveis, mas Deus se manifesta também na forma de um silêncio profundo. Então isso nos ensina que Deus é soberano e que sua voz pode ser percebida não apenas na tempestade ou no terremoto, mas na quietude. Então, teologicamente, isso reforça a ideia de que Deus não está apenas na manifestação pública ou no espetáculo, mas também na intimidade, na escuta silenciosa. É como Jesus recomenda: entra no teu quarto, fecha as portas e em silêncio fala ao Pai, que o Pai te ouve em silêncio. É a melhor oração. É aquela oração no teu quarto, em silêncio, onde ninguém está te vendo. E é só você e Deus. Não adianta orar igual os fariseus, batendo no peito para todos ouvirem, você gritando, pulando. E no oculto, onde ninguém está te vendo, você faz o contrário. Então, Deus não está apenas na manifestação pública ou no espetáculo, como eu falei, que quem faz isso são os fariseus. Mas ele está na intimidade, na escuta silenciosa. Então, ouvir a voz de Deus requer o quê? O que é que requer de nós para ouvirmos a voz de Deus? Sensibilidade, paciência e disposição para encontrar Deus no silêncio. Quando nós fazemos uma exegese desse texto, ele começa dizendo: sai e fica. Aqui nós temos o convite para que Elias se coloque em posição de escuta e presença. E quando diz, eis que o Senhor passou, a palavra hebraica aqui é naasa, sugere uma manifestação transitória, uma oportunidade de encontro. Deus gera uma possibilidade para nós nos encontrarmos com Ele. É Deus que gera. E a frase grande e poderoso vento pode simbolizar força destrutiva, mas Deus não estava nele. Deus não estava naquele barulho. Aí vem o terremoto. A palavra grega para terremoto é raash. Indica uma manifestação de poder natural, mas Deus também não estava ali. Olha só. Quanto confronto sobre doutrinas que nós encontramos. Fogo, poderoso muitas vezes, e muitas das vezes é símbolo de Deus. Mas neste caso, Deus também
Não era o modo de Deus se revelar a Elias naquele momento. A Moisés, Deus se revelou-se na sarça como fogo, e a sarça não se consumia, mas aqui não. Aqui foi a voz branda e suave. Aqui, quando fala assim, uma voz branda e suave, é uma expressão que indica a voz silenciosa, mas poderosa para agir. Por quê? Porque Deus age de acordo com o nosso coração. O coração de Elias naquele momento estava sensível. Então Deus foi sensível com Elias. A palavra para voz branda e suave é dega, ou dega, no hebraico. Aqui sugere algo delicado, fino, quase inaudível, reforçando que Deus muitas das vezes revela-se na sutileza, na quietude. Então precisamos estar sensível para ouvir a voz de Deus. Muitas das vezes não ouvimos porque não temos o discernimento do que Deus está querendo fazer. Então aqui Deus não se manifesta apenas no poder visível, mas na quietude que exige sensibilidade do ouvinte. Tem pessoas que acham que Deus só se manifesta quando tem barulho, quando não. Jesus recomenda a nossa oração no quarto, portas fechadas, em silêncio. Jesus, toda vez que ia orar, falar com o Pai, ele se retirava do meio do povo, para que o povo não visse como que era a comunicação dele com Deus. Mas era uma comunicação silenciosa, ele se retirava. E essa mesma comunicação com Deus, ele recomenda para nós. Entra no teu quarto, fecha as portas e em silêncio, ora ao Pai, que o Pai que ouve em silêncio te atenderá. No Salmo 46, versículo 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aqui reforça a importância do silêncio para receber a presença de Deus. E em João 10, 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Jesus ensina que ouvir a sua voz é uma característica dos seus seguidores. E em Mateus 14, 23, eu estava comentando aqui, Jesus ora sozinho no monte. Ele demonstra que o silêncio também é um espaço de comunicação com o Pai. Apocalipse capítulo 1, versículo 8 diz que a voz como o som de muitas águas, indicando que a voz de Deus pode ser poderosa, mas também sutil. Pastorzão, qual a aplicação prática, a lição prática que nós tiramos disso aí? Primeira lição: cultive momentos de silêncio. Por quê? Porque em meio ao barulho do cotidiano, reserve um tempo para ouvir a voz de Deus. Olha, quietude e terreno fértil faz com que a comunicação divina seja eficaz. Prepare o coração, terreno fértil, e se concentre em ouvir a voz de Deus. O que é se concentrar para ouvir a voz de Deus? É querer ouvir a voz de Deus. Segunda lição: esteja atento às pequenas vozes. A voz de Deus muitas das vezes é sutil, é uma impressão no coração, uma lembrança, uma convicção. Terceira lição: desenvolva a sensibilidade espiritual. Assim como um músico que percebe as notas silenciosas, aprenda a descansar na voz de Deus, na quietude da voz de Deus. Ouça a Deus no silêncio. Quarta lição: confie na soberania de Deus. Mesmo quando não ouvimos claramente, sabemos que Deus fala no seu tempo e do jeito dele. É no seu tempo, no tempo de Deus, no Kairos. E eu defino o Kairos, o tempo de Deus, como o tempo onde verdadeiramente as coisas acontecem. E a última lição é: procure Jesus na solitude. Ou seja, assim como Elias, busque momentos a sós com Cristo, com Deus, onde a voz de Deus pode ser ouvida com clareza. Eu, às vezes, durante a semana, minha esposa sai para a aula, ela é professora, e o meu filho sai para trabalhar, eu fico sozinho em casa.
É nesse momento que vem aquela vontade de estudar a palavra de Deus, de buscar alguns assuntos, porque eu estou em silêncio. Eu gosto do silêncio, né? E nesse silêncio eu consigo ouvir a voz de Deus, o Espírito Santo de Deus vem me dar mais entendimento sobre alguns textos da Bíblia. É nesse momento. Ou seja, procure Deus na solitude. Amém, queridos? Ouça a voz de Deus, que Ele vai falar contigo. Amém? Que o Senhor te abençoe. Hoje é sexta-feira. Te dê um final de semana alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus.